Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, capítulo 5. Vamos começar hoje mais uma parte, uma etapa do Sermão do Monte. E realmente vou fazer uma introdução de uma introdução, né? E não tem como nós falarmos muito sobre essa parte sem nós compreendermos bem como que funciona certas coisas aqui, tá? Mas vamos para Mateus 5, versículos 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Isso, Mateus 5, 17 a 20. Isso. Vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Amado Pai, agradecemos ao Senhor por podermos estar em Tua casa, perdoa nossos pecados, limpa nossos corações para podermos ouvir a Tua palavra nesse momento. Cuida daqueles que não estão bem de saúde e esteja abençoando cada um. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem. Nas últimas semanas nós temos visto como o cristão deve demonstrar a sua influência no mundo através das boas obras. Sempre dando a ênfase, boas obras não salvam. As boas obras podem mostrar o resultado da salvação, né? Mas elas não servem para salvar. Então, agora, Jesus começa a definir a natureza dessas boas obras em termos de justiça. Como você vai demonstrar a justiça diante dos homens? Ou como você vai demonstrar suas boas obras diante dos homens, né? Então, esse estudo aqui, essa parte desse estudo é importante porque nos mostra o ensinamento que Cristo deu para fazer uma ponte de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, é extremamente importante nós vermos essa parte. A questão da justiça, ela é importante porque realmente os judeus faziam isso e atualmente muitas pessoas também fazem, querem atribuir justiça a si mesmos, devido à sua grande quantidade de obras, né? Ah, eu mereço o céu porque eu faço tal coisa. Ah, eu tenho que ser salvo porque eu frequento a igreja, porque eu tomei a ceia domingo, porque eu, sei lá, tentando atribuir justiça a si mesmo. Os judeus, eles fazem isso, tentam atribuir justiça a si mesmos por causa da importância que davam à observação da lei de Moisés, né? Então, nós temos que compreender que a justiça, nenhum de nós pode atribuir justiça a si próprio. Começa por aí, né? Nem os judeus, por mais observadores da lei que eles sejam, nem nós, ou qualquer outra pessoa, querendo colocar suas boas obras na mesa, né? Então, mas eu quero dar ênfase nessa primeira parte, né, que vamos começar hoje, sobre a questão da lei. Os judeus, eles se davam essa
essa autojustiça devido à observação da lei de Moisés. Vamos lá. Então vamos fazer uma introdução para continuar a introdução, né? O que é a lei? A lei, muitas pessoas só colocam pura e simplesmente, nos dias de hoje, né, os 10 mandamentos. Ponto. Na realidade, ao todo, o Antigo Testamento tem só 613 mandamentos. Só isso. E Tiago nos ensina que se você observar a lei, mas tropeçar em apenas um único princípio, você se torna culpado de toda a lei. Vamos falar a verdade. Como que você vai seguir à risca 613 mandamentos? É humanamente impossível. Por isso que Paulo já ensina que o propósito da lei é mostrar a pecaminosidade do ser humano. Ponto. Não tem outra coisa, né? Mas nós vamos ver aqui hoje sobre como é dividida a lei, tá? A famosa distinção clássica da lei divide os mandamentos, né, os 613 mandamentos, em 3 categorias, apenas para fins de interpretação teológica ou interpretação bíblica, tá bom? Então a lei é dividida em 3 áreas para fins de interpretação. Primeiro, é a lei moral. O que é a lei moral? A lei moral nada mais é do que são princípios éticos que deviam ser seguidos, tá? Ela é derivada da natureza de Deus, definindo assim o certo e o errado, né? Observaram, né? Definindo o certo do errado. O pastor já pegou, né? Depois eu explico, então, se você não pegou, tá? Ano eleitoral, gente, vocês têm que estar ligados, né? Nós vivemos uma época, aliás, já há décadas, essa parte está crescendo cada vez mais, do relativismo, né? Ah, não, isso não é 100% errado. Depende do ponto de vista, né? Depende do coração da pessoa. Se a pessoa tem um coração puro, isso não é errado. Deus vai aceitar. Não. Não. Relativismo não existe quando nós tratamos dos princípios da palavra de Deus. O que é certo, o que é errado, é errado. Não vou usar essa ilustração, deixa para lá. Vai ser perigoso porque está sendo gravado, né? Então, mas nós temos que lembrar que não é porque uma pessoa acha que determinada coisa pode ser certa que aquela coisa vai se tornar certa. O que é certo, é certo. O que é errado e ponto final. Não tem meio termo. Por isso que a lei moral é extremamente importante, porque ela nos apresenta princípios éticos derivados da própria natureza de Deus. Então, no momento em que nós queremos relativizar, cansaço de quarta-feira está pegando, esses princípios, nós estamos relativizando o próprio Deus. E nós não podemos fazer isso de forma alguma, né? Exemplo da lei moral. Há muitos outros, tá bom? Porém, só para falar de uma forma bem resumida, os 10 mandamentos. Não matarás,
não adulterarás, não furtarás, etc, 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 etc. Tá? Êxodo capítulo 20 trata sobre os 10 mandamentos. Qual é a validade? Qual é a data de validade da lei moral? Ela é eterna. Por quê? Porque ela é baseada no caráter, na natureza de Deus. Da mesma forma que Deus não muda, né? Até nós fizemos aquela ilustração do Miguel, do Michael aqui comigo, da mesma forma que Deus é imutável, ele nunca vai se alterar, sua moral, seu caráter é imutável, da mesma forma, a lei de Deus, a lei moral, não pode ser alterada, porque é baseada no caráter de Deus, na natureza de Deus. Então, é algo que pode ser aplicado para nós até os dias de hoje. Né? Eu sei que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente pega, vou matar aquela pessoa, né? Na escola a gente tem muito esse desejo, gente. Eu perguntei ontem para a nossa orientadora pedagógica, eu posso comprar algumas, falei assim ainda, tá? Algumas camisas de força para usar com as crianças? Ela falou, não. Eu falei, então tá. Que tem umas crianças que dão vontade de... É nessa hora que o não matarás entra, né? E não pode, né? Temos também a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela é relacionada aos rituais e à adoração do povo de Israel. Ela regulamentava a adoração, a purificação, as festas e todo o sistema de sacrifícios, tá? Obviamente nós não vamos poder entrar nessa área, né, em cada um deles, isso é um estudo à parte e bem longo e complexo, mas leia o livro de Levítico, que você vai ver tudo isso lá, tá bom? Mas, por exemplo, tem as leis dietéticas, tá? Relacionado à alimentação, tá? Quais eram os alimentos que eram permitidos e quais eram os alimentos que eram proibidos aos judeus, tá? Quer saber sobre isso? Levítico capítulo 11. Vai falar aquele monte de coisa. Ah, o animal tal tem a pata fendida ao meio. Esse você não pode comer. Ah, o animal tal é assim. Esse você pode comer. E vai falando. São as leis dietéticas relacionadas à alimentação dos judeus. Deuteronômio 14 também trata a respeito disso. As leis de pureza, a respeito de pureza. Gente, aqui é tão complexo. Levítico capítulo 12, 13, 14 e 15, início do 15, trata sobre isso. A mulher, quando dava à luz, para vocês terem uma ideia, ela tinha que passar o período que nós chamamos de resguardo, depois oferecer um sacrifício para que fosse purificada de todo aquele sangue que ela teve, né, perdeu durante o parto, para então ela poder novamente estar em paz, né, em ordem com Deus. Então, haviam princípios, né? De novo, quando uma mulher estava no seu ciclo menstrual, havia também normas, né? Quando o homem tocava, né? Deixa eu sair das mulheres agora, né? Falar um pouco dos homens também, né? Quando o homem tocava em um animal morto, ele tinha que oferecer um determinado sacrifício, e assim sucessivamente, tá? É muita coisa, muita coisa. E assim, para cada purificação, era um animal
específico, né? Quem que tinha que fazer isso? Os judeus. Tá? Haviam as leis sobre os sacrifícios de animais. Normalmente nós, quando estamos na época da Páscoa, nós falamos um pouco sobre isso, que tem que ser um animal de 1 ano, perfeito, macho, etc. E a gente se resume aquilo, né? Gente, são 7 capítulos de Levítico. Levítico 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só para tratar acerca de sacrifícios de animais. Era extremamente detalhado, tá? Isso era importante para os judeus, sim, tá? Tão importante que, vamos abrir lá, pastor, por favor, Levítico 9, começa no versículo 22, nós vamos ler até o capítulo 10, versículo 2. São poucos versículos, tá? Mas nós precisamos compreender essa parte. Capítulo 9, basicamente, capítulo 9, basicamente, Moisés, eu já ia colocar Abraão aqui no meio da história, não tem nada a ver. Moisés ensinando como que Arão e seus descendentes deveriam apresentar os sacrifícios, tá? E aí, chega aqui o versículo 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Vejam bem, aqui já tem 3 ofertas, rapidinho. Tá? Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Ok? Até ali. Nós vamos entrar aqui já, pastor. Só. Arão obedecendo aos princípios que Deus tinha dado para Moisés e Moisés tinha ensinado para ele. E o que aconteceu? A glória do Senhor desceu, consumiu os sacrifícios, tá? E foi apresentado ao povo. O povo pôde presenciar aquilo, certo? Foi algo agradável a Deus. Capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, quem eram? Filhos de Arão. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quando Arão fez conforme foi ordenado, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Aqui nós vemos que, pela desobediência de Nadab e Abiú, o fogo saiu de diante do Senhor e os consumiu. Por quê? Porque era algo estranho, algo que não havia sido ordenado. Pode observar que em todos aqueles pormenores devia haver uma obediência rígida à lei do Senhor, à ordem do Senhor. E a prova está aqui. Eles fizeram sabendo que estava errado e ainda assim morreram, né? E por isso morreram. Um exemplo de quem quis fazer uma coisa boa, mas ainda assim desobedeceu a palavra do Senhor, foi daquele soldado que eles estavam transportando a arca do Senhor, né? E a arca tombou, ela ia cair, e ele instantaneamente foi lá e segurou a arca. A intenção dele foi boa, mas qual era a ordem? Ninguém pode tocar na arca. Foi uma desobediência. E o que aconteceu com ele?
Morreu. Boa intenção, mas desobedeceu. A lei de Deus, ela existe para ser obedecida. Tá? Aqui na lei cerimonial, como falamos, é algo relacionado aos judeus. Né? Nós não precisamos hoje cumprir todos aqueles rituais, etc. e tal, tá? Até porque a data de validade da lei cerimonial era algo temporário. Por quê? Porque ela foi cumprida com a vinda de Cristo. Lembra quando João Batista viu Jesus Cristo, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, nesses sacrifícios, o pecado ele era apenas coberto. Agora não, com Cristo ele tirou o pecado. Você lê Hebreus, o livro de Hebreus ele é riquíssimo com relação a isso, porque Hebreus é extremamente ligado ao livro de Levítico. Então, você quer entender um pouco mais de Hebreus, você tem que estudar Levítico e vice-versa. Porque Hebreus vai pegar e mostrar o que era feito em Levítico e mostrar, olha, foi cumprido em Cristo. Acabou. Não há mais necessidade disso. Esse é o erro de algumas religiões hoje. Querem viver cumprindo a lei cerimonial. A lei cerimonial não é para nós, gente. A lei cerimonial, ela encerrou-se com Jesus Cristo. E em terceiro lugar, da divisão da lei, há a lei civil. Relaciona-se à ordem social e política, ou seja, eram as normas aplicadas especificamente à nação de Israel como teocracia. Importantíssimo isso, tá? No momento que Israel saiu da teocracia, muitas dessas leis já não estavam funcionando da mesma forma. Tá? Depois eu dou um exemplo. Tá? São leis como propriedade, escravidão, punições judiciais, etc, etc, etc. Êxodo 21 a 23 trata sobre isso, tá bom? Esses 3 capítulos inteiros, e se eu não estou enganado, mais um pouquinho do 24. Então, interessante observar. Êxodo 20 trata do quê? Os 10 mandamentos. No 21, já começa a citar mais mandamentos, só que agora da lei civil, enquanto o povo de Israel estava debaixo da autoridade de Deus, a teocracia. Tá? Então, muitas leis, muitas leis. Se alguém foi pego roubando um boi, vai ter que pagar um boi, não, eram 4 bois no lugar de 1. Acho que era essa proporção, né? E coisas assim, né? Então, eram leis que existiam especificamente para Israel durante a teocracia. Ou seja, tem uma validade temporária também. Não estou dizendo que não há princípios ali que são extremamente interessantes e que nós podemos tomar para nós, ok? Agora, que nós devemos obedecer à risca como lei, como os 10 mandamentos, por exemplo, aí não, né? Mas há princípios extremamente interessantes, tá? Então, no momento em que Israel escolhe um rei, né? Queremos ser um rei igual às outras nações. Ele sai da teocracia, coisa mais idiota que eles fizeram na vida, para partir para uma monarquia. Começando com Saul, né? E aí o que acontece? Muitas leis começam a ser mudadas. Exemplo, a partir da monarquia é que começa a ser liberado questão de divórcio, questão do homem ter mais de uma esposa,
certo? Começa a abrir certas coisas que não era permitido durante o tempo teocrático, tá? Então, são coisas diferentes, né? Então, essa divisão nos ajuda a compreendermos que, embora os rituais, né, ou seja, a lei cerimonial e a organização política, a lei civil, lá do Antigo Testamento, não sejam aplicáveis hoje para nós como cristãos, de novo, há muitos princípios que são muito interessantes, tá? E há os princípios morais, a lei moral, que nós devemos sim observar, permanecem válidos para nós ainda hoje. Então, tendo isso em mente, nós vamos depois dar continuidade no estudo para nós fazermos uma comparação entre a lei, e aqui me refiro às três divisões, tá? E Cristo. Como é que Cristo se encaixa nessa parte? Tá? Então, por hoje nós vamos parar aqui e vamos continuar, provável, semana que vem. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos nesse momento para a Tua Palavra, esteja nos ajudando a conhecer mais o Senhor e aplicarmos os princípios da Tua Palavra em nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.